Beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui como de costume aí, né? Só para a gente poder entender alguns itens de outros vídeos que eu fiz. E aí a gente vai falar sobre torquímetro, né? A importância, tipo, algumas curiosidades aí para quem vê no canal eu comentando alguma coisa, né? Ou tem dúvida. Então, o foco desse vídeo aqui é a gente falar um pouco sobre torquímetro. E aí eu vou trazer um para vocês aqui que eu utilizo na grande média aí dos serviços que eu faço voltado para baixa cilindrada, média, né, e alta também, mas hoje a especificação dele mais para a média e baixa cilindrada, né? Uma diversidade de parafusos, de aperto, né, que a gente precisa para estar ali fazendo, né, fechamento de motores ou outros componentes que precisam ter aperto. Então, a princípio, né, eu faço aquisição de algumas ferramentas. Essa daqui é uma delas, que a gente precisa ter algumas condições rigorosas ali para poder fazer a aquisição. Primeiro é a questão do fabricante, né? Não estou ganhando nada em relação a isso, mas é um fabricante que tem uma gama de ferramenta especial ou ferramentas de uso comum, né, no mundo inteiro, dentro da área da indústria automobilística e indústria geral. Então esse aqui eu vou mostrar para vocês, ele tem uma faixa, né, de torque, que é de 5 a 25 Nm, e o modelo dele, né? Então vamos lá. Normalmente eles vêm dentro de uma embalagem plástica, né, de proteção, e ele é composto, né, pela parte de catraca dele, né, pode ser reversível ou não. Um indicador aqui, ó, onde eu faço a regulagem associada a uma outra escala aqui embaixo, e aqui a empunhadura, né, onde eu vou exercer a força para poder fazer o aperto. Aqui embaixo eu tenho uma trava, tá, onde eu faço a abertura dele para poder fazer o famoso ajuste dele, né, de torque. Então, por que a gente precisa, né, utilizar um torquímetro nessa condição? Vou estar mostrando para vocês alguns exemplos de manuais onde a gente precisa de um sequenciamento de aperto. Mas antes de chegar no sequenciamento, por que utilizar um torquímetro? Bom, primeiro que o torquímetro ele é uma ferramenta que vai te dar a mesma precisão de aperto em força, né? E aí pode ser Newton metro, quilograma-força e outras unidades, né? Vai depender da unidade e o país que você está trabalhando, ou, né, o que o manual do fabricante manda. Mas ele garante, né, que eu, fazendo um aperto no parafuso, desde que coloque a mesma faixa, né, de torque, possa e permita que qualquer outra pessoa faça, né, a mesma força, né, para apertar um parafuso, e não vai exceder essa força. Então, se a gente ajustar, nesse caso aqui, para 10 Nm, né, levar a escala dele ali, ó, até 10 Nm, qualquer pessoa que utilizar a ferramenta para fazer o simples aperto de um parafuso vai garantir que todo o conjunto ali de parafusos vão ter o mesmo torque, tá? Então, quando a gente fala, né, em Newton metro, quilograma força metro, para o entendimento, o que essa escala diz? Que se eu pegar uma haste de 1 metro de comprimento e colocar 1 quilo na extremidade dela, e esse 1 quilo fizer uma força de aperto, ele garante, né, ele foi estabelecido que 1 quilômetro de força vai ser exercido nessa haste, nesse comprimento, para essa ferramenta. Então isso é uma padronização. E é lógico que essas ferramentas, elas têm todo um certificado, né, de ensaio e de teste, onde garante, né, uma sequência de repetibilidade de resultados. Então,
eu não conheço a fundo, mas toda vez que eu preciso comprar uma ferramenta dessa, eu procuro comprar uma ferramenta com certificação. Lógico que ao longo dos anos, né, eu vou precisar fazer uma calibração dessas ferramentas. Então eu vou ver o custo e ver se é melhor eu comprar uma nova ou fazer uma calibração. Os cuidados com ela, não precisa falar muito, né, mas são ferramentas que não podem sofrer impacto, exceder a faixa de torque que elas foram projetadas, né? Então não adianta eu trabalhar em cima dos 25,5 newtons que ela não vai me atender. Então eu tenho que ter um cuidado no uso, né? E um cuidado no manuseio também para que a ferramenta não sofra nenhum tipo de impacto, né? Então essa daqui, né, ela me garante que eu possa retirar essa catraca aqui, ó. E aí eu retiro ela daqui, inverto a posição dela e posso soltar o parafuso para saber o quanto ela estava, né, de aperto, o parafuso. Ou, né, se for um sistema que, em vez de apertar, eu solto o rosca esquerda, eu posso também utilizar dessa forma. Então é uma ferramenta muito aplicada dentro aí da manutenção de motos, né, para quem faz N trabalhos voltados ali para motores, precisa desmontar ou montar cabeçote, abrir e fechar o motor, é ferramenta comum, né? Ou deveria ser uma ferramenta comum aos olhos, né, de quem já foi numa oficina e tentou, né, ver se tem esse tipo de ferramenta. Não é uma ferramenta barata, né, então tem um custo um pouco elevado se comparado, né, a outras ferramentas, mas é indispensável, né, e elas trabalham com faixa de calibração, então às vezes você chega numa oficina, pode ter 5, 6 desses aqui, a depender, né, do ramo de trabalho, né, ou da especialidade da oficina. Então, para quem trabalha com as 3 linhas, né, baixa, média e alta cilindrada, vai ter uma gama muito maior de torquímetro dentro da oficina. E falando um pouquinho sobre o tipo deles, né, existem 3 aí muito usuais, né, que é o torquímetro de vareta, esse aqui que é o torquímetro de estalo, então quando ele chega no torque correto ele vai gerar um sinal sonoro, né, que é um estalo, e existe o digital, que ele também tem a questão de um indicador, um display digital, e ainda pode emitir um som, ou pode ter um sinal luminoso ou sonoro para indicar que chegou no torque, mas, né, são ferramentas aí indispensáveis, tá? Então eu vou te mostrar agora no próximo, na sequência aqui, né, no mesmo vídeo, como que a gente usa, né, na questão do que o manual recomenda. Então, na teoria, né, se a gente não tem nenhuma indicação de um manual, a gente vai fazer um aperto cruzado, né? Escolhe uma sequência ali de numerações de sei lá, a N parafusos, aí você numera todos eles e faz uma sequência cruzada de aperto. Para quê? Para que você possa garantir, né, entre faces a vedação adequada em função do aperto. Então, se eu fizer um aperto demasiado numa extremidade da tampa e na outra não, eu posso ter problemas depois com o aquecimento, de um empeno na tampa e um possível vazamento. Lembrando que tem algumas faces de motor e tampa que não utiliza junta de papelão, e sim cola. Então, a deformação, né, entre uma junta de papelão e uma cola tem as suas particularidades e suas diferenças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente sempre vai bater em cima na questão do manual. É olhar para o manual para entender o que o manual está pedindo para poder utilizar a ferramenta adequada. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora, né, a questão do manual. Olha, galera, olha a facilidade que o manual te dá. Manual de serviço, né? Nas motocicletas a gente vai ter diversas formas aí de pesquisa ou de elaboração. Então cada fabricante tem elaboração, tem um tipo. Então é interessante você pegar o manual da sua motocicleta, dar uma olhada como ele compôs, né, como ele formatou todas aquelas informações. Logo no índice ali ele vai te falar como pesquisar ou como encontrar
algumas informações. Na grande maioria você tem o link, então você clicou, ele te leva direto para a seção, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo a questão da primária, né? Então ele fala sobre torque aqui ao lado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Parafuso da tampa do bloco da corrente primária. Ele coloca em newtons ou pés por libra. Como eu mostrei no instrumento aqui, né? Essa escala de 16,3 a 17,6 é possível fazer o ajuste em newton-metro. Isso aqui vai ser correspondente à escala em pés por libra. Então, toda essa informação aqui de torque tem nos manuais, né? Às vezes você não tem o manual, mas a depender você vai precisar adquirir para ter conhecimento, mas o manual do usuário, né, ou do proprietário, ele é muito enxuto em relação às informações. Isso aqui é manual de serviço. Então, o manual de serviço ele é composto com muito mais informações voltada para a manutenção da motocicleta, né? Não para o usuário, o dono da motocicleta ali. Então, são manuais distintos e muito mais complexos, né? Esse aqui, por exemplo, tem 634 páginas. E não fala sobre diagnóstica elétrica, esse aqui é o diagnóstica elétrica, é outro livro, é um outro manual com outras páginas. Então, vamos falar aqui sobre a sequência de aperto na tampa do bloco. Olha só, o próprio fabricante já numerou. Ele fala para mim que o parafuso 1 é esse. Lembra que eu falei anteriormente sobre cruzar o aperto? Ó, então eu vou começar a apertar do centro da tampa para as extremidades, tá? Então o fabricante já me diz, ó, primeiro você aperta esse, com quanto? 16,3 a 17,6 Nm. Então eu venho aqui, ó, aperto daqui para cá, depois eu volto, depois eu subo. Então qual é a sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu venho aqui para baixo, cruzado, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, a Harley, né, já deixou isso aqui dessa forma. Bom, mas poderia ser cruzado, né? Depois que eu desci, eu vim para essa extremidade esquerda, para depois a extremidade direita, poderia. Só que a Harley já te informa e deixa, né, esta informação para você, faça desta maneira. Então a gente não vai fazer nada diferente do que está no manual, tá? Então dentro disso não há dúvida, é só ter a ferramenta e fazer o serviço. A moto está vazando, a primeira coisa que a gente faz é tirar a tampa para ver se a junta não está comprometida. Se a junta não estiver comprometida, durante a retirada da tampa a gente já sabe se está faltando torque, né? Se tem alguns parafusos com torque diferente. Se tiver com torque diferente ou não for utilizar torquímetro, é grande chance de ser um indício de vazamento por falta de aperto. Mas não dispensa a visualização da junta para ver se está íntegra ou não. Então, Harley é esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Agora eu vou mostrar o exemplo da Yamaha, tá? Então isso aqui, ó, cabeçote de um motor aqui, ó, da Yamaha, motor monocilíndrico. Olha aqui a sequência de aperto, ó, do cabeçote à camisa. 1, 2, 3, 4. Cruzou. No bloco do motor, mesma coisa. Deixa eu puxar a imagem aqui para a gente ver. Aumentar um pouco. Vou mostrar aqui, ó. Já no bloco aqui, ó. 1, 2, 3, aí aqui já foi para outra extremidade. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso também tem muito a ver com a geometria, né, e a tampa ou carcaça do motor. Então, isso é do fabricante. A gente, como mantenedor aí, como prestador de serviço, a gente vai fazer exatamente aqui para garantir a confiabilidade, né, e a disponibilidade aí da moto na mão do usuário. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Existem as seções do manual, né,
E se tiver curiosidade, você pesquisa que você vai entender lá como é que funciona, né? Talvez você não faça, mas o fator de você entender toda o procedimento de manutenção, para você que é o proprietário, já vai te dar uma noção muito grande, muito boa sobre onde levar sua moto, né? Então eu brinco muito aí com os meus amigos, o pessoal que já teve alguma experiência triste aí com oficina, procure saber se a oficina tem torquímetro. Se ela não tiver, nem passe na porta. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.